Então, a gente ficou em 34 minutos, né? Mas eu acho que esses próximos aqui vão ser mais. Acho que vai ser mais rápido, tá? Que são só exemplos mesmo que a gente vai resolver. Bem, esse exemplo 3.12 aí. Repara a construção desse teorema, tá? Se vale P de x, então eu vou dizer que para todo y, isso aqui é a premissa, tá? Quando valer P de x, então eu posso introduzir que para todo y eu tenho uma propriedade Q relacionando o y com esse x. Isso implica que eu posso pegar esse quantificador que está aqui para todo y e colocar ele na frente dessa condicional. Tá certo? Então, é a demonstração de que, uma vez que eu tenha o quantificador aqui, eu posso colocar ele do lado de fora, porque eu estou quantificando a variável y, e aqui, nessa primeira parte aqui, nada tem a ver com a variável y, tá bom? Então, vamos demonstrar que eu posso fazer isso. Bem, a hipótese é de essa primeira parte aqui, né? Se P de x, então, para todo y, Q de xy. Então, suposição ou hipótese temporária, porque o que eu quero demonstrar é isso aqui. E aqui dentro esse para todo aqui, eu tenho todo esse alcance. E aqui dentro o que eu tenho que demonstrar é que se P de x, então Q de xy. Isso para todo y. Tá? Então, eu vou supor que P, quer dizer, x satisfaz a propriedade P. Repara que x não está quantificada. X, nesse caso aí, é uma variável livre, tá? É um 2 da vida, né? É um elemento qualquer, qualquer não, um elemento em específico do meu domínio, certo? Então, isso é a suposição ou hipótese temporária. Então, para todo y, né, eu posso dizer que vale Q de xy. Isso por modus ponens, né, da hipótese, que está aqui no item 1, da minha suposição 2 e modus ponens. Então, eu posso introduzir que para todo y vale Q de xy. E da particularização universal, eu posso particularizar essa variável y para um t. Então, t está relacionado com x pela q. Perfeito? Então, aqui nesse momento, na quinta afirmação, eu tenho o seguinte: uma vez afirmando que vale P de x, eu concluo que desculpa, uma vez afirmando que vale P de x, eu consigo deduzir que vale Q de xt, para um t arbitrário. Então, graças a isso, eu posso particularizar toda essa sentença aqui, tá? Então, é o que a gente tem no item 6. Bom, no exemplo 3.13, não está resolvido aí, mas a gente pode resolver aqui, né, no caso. A primeira é muito simples, tá? É tão simples que chega a ser sem graça. Vamos colocar aqui, então, exemplo 3.13, tá? Número 1. Número 1 seria para todo x, se para todo x vale P, então existe um x que satisfaz P. Óbvio, né? É como se eu estivesse dizendo assim, se todos estão de camisa branca, então alguém está de camisa branca. É bem óbvio, né? Mas vamos lá. Na primeira, a gente afirma que para todo x vale P de x. Isso aqui é a hipótese, tá? Na segunda afirmação, eu particularizo. Vale P de t para algum t. Então, isso aqui vem de 1 e da particularização universal. Tá? Agora, eu posso generalizar ou para um para todo, que aí eu vou voltar na minha hipótese, ou para um existe, que não tem problema, que esse t é um cara arbitrário. Né? Então, eu posso pôr aqui em 3, né, que existe um x que satisfaça P de x. Essa é bem óbvia, né? Então, essa é da 2 e da generalização existencial. Tá? Então, não tem muito mistério aí. Repara agora a número 2. A número 2 é a volta desse teorema do exemplo 3.12. Vê se não é. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, tá? Na número 2, eu estou supondo essa conclusão aqui, se para todo x, para todo y, ocorrendo P de x vale Q de xy, então eu posso botar o quantificador lá dentro, né?
dentro depois da minha condicional, certo? Bom, então, se isso valer, se isso, né, que vale, tá? A gente vai demonstrar. Isso valendo, essa condicional aqui, essa aqui, deixou de ser uma condicional, porque se ela vale nos dois sentidos, então ela é uma condição necessária e suficiente. É um se, somente se, tá bom? Vamos escrever isso ali. Ó, para todo x, não é x, é y. Para todo y, se ocorrer p de x, então q de x e y, isso acarreta que, ocorrendo p de x, então, para todo y, vale q de x e y. Certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Nossa hipótese, número 1. Né? Eu tenho lá a minha hipótese. Para todo y, se p de x, então, q de x e y. Isso aqui, então, é a nossa hipótese. Na número 2, eu vou fazer a minha particularização universal. Eu vou dar uma variável arbitrária para o y. No livro da Judite, ela às vezes nem troca a letra, mantém o y, só tira o quantificador, tá? Mas eu acho isso um pouco arriscado, né? Eu acho que se a gente fizer isso numa sequência de deduções maiores, a gente pode se perder, tá? Então, eu acho que é mais assim, seguro a gente trocar a letra, tá bom? Então, particularizando, isso aqui vai ficar assim, P de x implica em Q de x, T. Pronto, eu fiz a particularização do y. Então, T agora é um elemento arbitrário do meu domínio, tá? Não é uma variável, né? Passa a ser um elemento, só que é um elemento arbitrário. Então, isso aqui vem de 1 e particularização universal. Tá bom? Muito bem. Só que aí, olha só, o que eu tenho para demonstrar aqui no final é uma condicional. Então, eu vou fazer aqui em 3, eu podia ter feito isso antes, mas né? Em 3, eu vou fazer a minha suposição ou hipótese temporária, tá? Isso aqui é suposição. Tá bem? Quer dizer, eu estou assumindo que vale P de x para provar essa segunda parte aqui. Essa parte para todo y, Q de x, y. Então, vamos lá. Se isso é uma suposição, então, em 4, observa, né? Modus ponens. Eu posso dizer que vale Q de x, T. Isso aqui vem de 2, 3 e modus ponens. Tá correto? Beleza. Aí, olha só. Eu agora aqui, como T é um camarada arbitrário do domínio, eu posso dizer que para todo elemento do domínio, vale Q de x com ele, certo? Então, eu posso aqui em 5 fazer a minha generalização universal, porque T é um elemento arbitrário, né? Então, eu posso dizer para todo y, vale Q de x, y. Generalizei esse T, tá? Então, aqui vem de 4 e generalização universal sobre T, tá bem? Bem, então, olha só, uma vez tendo suposto P de x, eu consegui concluir isso, então eu tenho lá em 6 que P de x acarreta para todo y, Q de x e y. Aí, só para ficar claro aqui, a gente pode dizer que é 5 deduzida de 3. Tá bem? Pronto. Agora, vamos a uma situação, que é o exemplo 3.14. 3.14, que é uma situação em que eu tenha um argumento, tá? Escrito em português, eu preciso primeiro simbolizar, né? E depois tentar demonstrar. Então, vamos lá. Mostre que o argumento a seguir é válido. Já estou dizendo que ele é válido. Todo microcomputador tem uma porta serial. Alguns microcomputadores têm porta paralela.
Portanto, alguns microcomputadores têm ambas as portas serial e paralela. Olha como é que fica a simbolização disso, né? Na primeira parte. Para todo X, se X for um microcomputador, então ele tem uma porta serial, tá? Todo microcomputador tem uma porta serial, simbolizada nessa primeira parte aqui, que eu tenho duas premissas, tá? A segunda premissa, né, depois do ponto, vai ser: alguns microcomputadores têm porta paralela. Então, existe um X que é microcomputador e tem porta paralela. Então, de novo, eu não vou usar aqui, nessa segunda proposição, nesse existencial aí, eu não vou usar uma condicional, porque aqui não existe. Eu estou dizendo que algum microcomputador é as duas coisas, e não sendo uma coisa será outra, né? Então, eu estou dizendo que existe alguém que é microcomputador e tem porta paralela. Então, existe um X que satisfaz simultaneamente as duas propriedades, por isso é um E. Então, só acarreta em que existe um X, tal que é microcomputador, tem porta serial e tem porta paralela. Eu não posso dizer que isso é para todo, porque eu tenho uma segunda parte, né, que não são todos que têm porta paralela, só alguns. Então, eu não posso dizer que todos satisfazem, né? Eu não posso quantificar isso aqui universalmente, tá bom? Então, vamos lá à demonstração. Deixa eu passar para cá. Ó, vou arrumar um espaço aqui. Se para todo x, m de x, então S de x. E existe um y, que é m de x e p de x. Então, vou esticar aqui para cá. Existe um x, que é microcomputador, tem porta serial e tem porta paralela. Pronto. Esse aqui eu vou deixar assim para a gente demonstrar. Cai dentro. Vamos lá. Então, a hipótese é tudo isso que está aqui. Tudo isso é hipótese. Tá bom? Só que, assim, para a gente economizar escrita, tempo, né, e caneta e tal, eu já vou colocar, já vou dividir a hipótese em duas, né, porque aqui é um E, certo? Então, já vou simplificar de uma vez, tá bom? Então, eu tenho aqui a primeira hipótese, que é m de x, esqueci do quantificador, para todo x, né? Se m de x, então S de x. Deixa eu apagar essa linha aqui, tá? Isso aqui é hipótese, ok? Aí eu tenho a outra hipótese. É como se isso aqui fosse uma vírgula, né? Esse E. Aí eu tenho a outra hipótese. Existe um y, tá? Que é m de x e p de x, tá? Isso aqui é hipótese também. Agora, aqui é que entra aquele detalhe que eu tinha falado com vocês. Olha só, eu tenho um quantificador universal e um existencial para particularizar. Eu tenho que remover os dois para poder lidar com as proposições envolvidas, né? Para poder seguir lá com o meu método dedutivo. Então, qual que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer o existencial, tá certo? Ó, em 3, eu vou dizer que esse y que existe é um t em particular. Ou seja, existe um t lá no meu domínio que é microcomputador e tem porta paralela. Tá claro? Mas esse é um cara em particular. Pode até ter mais de um, mas eu estou tomando alguém em particular, né? Esse não é um camarada arbitrário do domínio. Ele é alguém em específico. Então, aqui vem de 2 e da particularização existencial. Agora sim eu vou particularizar o 1, a hipótese 1. Se a hipótese 1, né, eu tenho que para todo x vale uma determinada afirmação, então, em particular, vai valer para esse t particular que está lá no meu domínio, que existe, certo? Então, eu vou dizer que m de t, então S de t.
né? Isso aqui vem de 1 e particularização universal. Seguindo, né? Olha lá o que eu tenho que concluir. Eu tenho que concluir 3 coisas, que é microcomputador, que tem porta serial e que tem porta paralela. No 3, ali na minha afirmação 3, eu já tenho as 2 afirmações, que é microcomputador e tem porta paralela. Eu só preciso concluir que esse Tzinho, né, que esse elemento que está lá, tem porta serial. Mas eu tenho uma condicional aqui. Então, aqui em 5, eu vou simplificar, tá? E vou simplificar em M de T. Tá bem? Então, aqui vem de 3 e da simplificação. Tá? Bem, aí de 4 de 5, por modos pôneis, eu tenho em 6 S de T. Tá claro? Então, de 4, 5 e modos pôneis. Eu concluo isso daí, S de T. Bem, agora eu tenho M de T, IP de T e S de T. Vou usar a conjunção. Então, em 7, eu tenho lá M de T, E, P de T, E, S de T, tá? Isso vem de 3, 6 e conjunção. Tá bem? Bom, agora eu vou generalizar. Olha o que está lá. É um existe. E tem que ser. Eu não posso dizer que é um para todo, porque esse Tzinho, ele veio de um quantificador existencial. É por isso que é melhor primeiro a gente fazer a generalização existencial para essa segurança, tá? Então, no 8, eu vou dizer que existe alguém que é M, que é microcomputador, tem porta paralela e tem porta serial. Fiz um colchete aqui. Tá bom? Então, aqui vem de 7 e de generalização existencial. Bom, voltando aqui. Já estou lá nos exercícios. Olha lá. Mostre que o argumento a seguir é válido. Todas as músicas de rock são barulhentas. Existem algumas músicas de rock, logo existem algumas músicas barulhentas. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, porque já está tão rabiscado. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Não sei se vai ser possível, não. Só se eu selecionar. Não, se eu seleciono de laço. Acho que não sei. Não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Não funcionou, não. Tá bom. A gente decora. Vamos lá. Então, todas as músicas de rock são barulhentas. Aí eu sugeri ali as variáveis, né? R de X e B de X. Ou seja, eu estou no universo de músicas. Eu não preciso dizer que X é uma música, tá? Então, basta eu dizer que X é rock, né? Então, todo rock é barulhento. Existe rock. Logo, existe música barulhenta, tá? Então, qual é esse exemplo? 3.15. Ih, tá aqui. 3, exemplo 3.15. Voltando lá, porque eu meio que já esqueci, eu tenho memória curta. Mostre que o argumento a seguir vai ler. Todas as músicas de rock são barulhentas. Então, eu digo o seguinte, né? Para todo X, né? Se X é rock, então X é barulhenta. Tá? Essa é a primeira afirmação. Vamos à segunda lá. Existem algumas músicas de rock. Segunda informação. E existe X, que é rock. Tá? Em seguida, que é a minha conclusão, existem algumas músicas barulhentas. Logo, como conclusão, vou botar uma seta dupla para não confundir com essa aqui. Como conclusão,
existe X que é barulhenta. Existem algumas músicas barulhentas, né? É o que está lá. Logo, existem músicas barulhentas. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso argumento. De novo, primeira hipótese é para todo X. Se X é rock, então é barulhento. Isso aqui é hipótese. Na segunda afirmação, existe X que é rock. Tá? Ah, gente, outra ideia também. Claro que se vocês quiserem retornar, de repente, antes de ver a minha solução, dá uma pausada no vídeo, né? E tentar fazer. Depois vocês dão uma continuidade aí para ver se ficou legal. Então, existe X que é rock. Isso aqui também é hipótese. Nossa, contração. Tá lá. Né? Ótimo. Então, qual é o quantificador que eu vou remover primeiro? O existencial. Aí eu faço aqui em 3. Se existe um X que é rock, então seja esse X um T. Tá? Então, tá lá, Tzinho é um rock. Então, aqui vem de 2 e da particularização existencial. Bem, então, na primeira hipótese, diz que aquela condicional vale para todo. Se vale para todo, então vale para esse T. Aí eu vou colocar lá R de T, então B de T, tá? Isso aqui, então, vem de 1 e da particularização universal. Beleza? Aí, ó, daqui, nada melhor do que o nosso famoso modus ponens, né? Então, eu tenho em 5 aqui, que vale B de T. T é barulhenta. Então, isso vem de 3, 4 e modus ponens. Beleza? Bom, agora eu só preciso, para chegar na minha conclusão, eu só preciso quantificar. Eu vou quantificar com existencial, eu nem poderia quantificar com para todo, porque esse T veio de um quantificador existencial. Repara que eu estou repetindo isso toda hora, mas é para fixar bem na cabecinha de vocês. Então, assim, esse T, ele é um particular, ele não é um arbitrário, certo? Em 6 eu digo que existe um X, B de X. Existe uma música barulhenta. Então, 5 e generalização existencial, tá? Então, daqui para baixo, agora, só os exercícios. Então, assim, por exemplo, exercício 1, né? Demonstrar que essa fórmula não é válida. Considere essa fórmula aí. Então, existe alguém que satisfaça P e existe alguém que satisfaça Q. Então, existe alguém que satisfaça P e Q. Não, isso é falso. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês podem tentar criar outro. Né? Não somente no domínio de números, mas você pode tentar criar em qualquer outro domínio, de pessoas, de coisa, de pássaro, de sei lá. Né? Vamos dizer assim, existe um inteiro par e existe um inteiro ímpar. Né? Isso significa que existe um inteiro que seja par e ímpar simultaneamente? Falso. Né? Então, pronto, para eu já está provado que essa é uma fórmula falsa, não é um teorema. Por quê? Eu dei um domínio, que seria o domínio dos inteiros, e eu dei uma interpretação, né? Dei um domínio e disse o significado de cada um desses predicados P e Q, correto? Então, tá aí, eu dei uma interpretação que mostra que essa fórmula aí não pode ser um teorema, né? Uma situação onde ela fica falsa. Então, assim, é a mesma coisa que vocês vão fazer aí no restante desses exercícios, tá bom, pessoal? Aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar depois, né? Até a próxima, e com isso a gente encerra esse capítulo 3, né? E tem um texto que eu coloquei lá no Classroom, acho que eu coloquei esse texto lá sim. Deixa eu pegar aqui. Que é esse texto aqui, ó.
Cadê? Esse texto aqui. Mais sobre simbolização e argumentos. Ué, eu não salvei isso como PDF? Estranho. Então, aqui é mais para ajudar vocês, né? Esse texto aqui, mais para ajudar vocês a simbolização. Aí, esse aqui vocês podem ler, que eu acho que tá bem, assim, explicativo, tá? Mas, de qualquer maneira, qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tá bem interessante esse texto. Depois eu faço o PDF dele. E tá bem interessante, assim, e ajuda vocês a pegar essa coisa da simbolização. Ok, meu povo? Bons estudos para vocês aí. Tudo de bom. Até a próxima. Bye, bye.